Olá, bem-vindos ao Descubra Comigo e hoje você vai ver os italianos que descobriram e aprenderam o significado da palavra saudade. Hoje quero responder aquela famosa pergunta que muita gente faz. Será que os italianos gostam dos brasileiros? Será? Claro que nos meus anos de vivência aqui eu sempre soube a resposta. Porém, hoje eu quero te mostrar isso. Sabemos que muitos de nós brasileiros temos origens italianas, o que nos aproxima de uma certa forma do país europeu. Mas para eles, o que isso significa? Bom, hoje eu vou te contar algo curioso que eles fazem. As cidades fazem acordos entre cidades do mundo todo. Aqui se chama gemellaggio. Traduzindo, são cidades irmãs. Cittadella, que fica no norte da Itália, na província de Pádua, é gêmea com uma cidade brasileira, Nova Prata, que fica no Rio Grande do Sul. Então, preste atenção nessa história que eu vou te mostrar agora. Muito interessante também essa questão do gemellaggio, as cidades gêmeas, né? Então esse contato que tem aqui Cittadella com o Brasil. E olha só, eu encontrei aqui a Chiara, que é autodidata em português e que viu nessa questão do gemellaggio, né, num projeto ela foi parar no Brasil. Como que foi essa experiência, Chiara? Foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha a oportunidade de ficar aí numa casa de uma menina brasileira e eu tinha a oportunidade de fazer essa experiência maravilhosa, de conhecer muitas pessoas e de ter algumas experiências indimenticáveis. Então eu amei demais e também as trocas de cultura, de conselhos de língua, de tudo. Foi maravilhoso. É importante, a gente fala aqui das cidades gêmeas, né? Então, quando a gente vê essa troca de informações, de cultura, para a sua formação enquanto pessoa, atravessar o oceano, descobrir uma outra cultura, né? Como a gente adora a Itália, eu percebo também que você gosta do Brasil? Gostei muito, sim, porque eu tinha a oportunidade de ampliar minha cultura, minhas consciências personais e também conhecer a cultura da outra delegação, então foi muito importante, sim. Te chamou a atenção ouvir o pessoal falar italiano no Brasil? Ah, sim, que italiano é uma mistura de português e dialeto vêneto. Então eu fui, eu tinha a oportunidade de ouvir o nosso dialeto, mas também misturado com o português e foi muito estranho, mas também muito lindo. Foi emocionante ver que lá no Brasil as pessoas falando vêneto para você. Ficou arrepiada, assim, não? Quando ouviu as pessoas... Sim, no início foi muito estranho, mas também eu amei, porque, eu tinha a oportunidade de falar também com a minha família e com a família dela também italiana, porque só eu na minha família falo português, mas meus pais entendem e falam dialeto, então a gente conseguiu falar. Um tchau enorme para Nova Prata e para a pessoa que me tinha em casa, para a Rafaela. Um beijão enorme e até. Tem saudades do Brasil? Muita demais. A responsável por este projeto, que liga as cidades gêmeas de Cittadella, é a Helena. Para ela, iniciativas como essa aproximam ainda mais os dois países. A gente sabe que é muito importante que as pessoas, né, aprendam a respeitar as culturas umas dos outros, né, as diferenças e também ver nisso tudo oportunidades. E é justamente isso quando a gente fala aqui em gemellaggio, cidades gêmeas, cidades irmãs. E aqui, Cittadella é cidade irmã de uma cidade brasileira. Uma cidade que fica no sul do Brasil. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Cittadella tem uma troca cultural com Noblesville.
nos Estados Unidos e com Nova Prata no Brasil. É algo fundamental que ajuda a criar a base para a paz mundial. E também é essencial para as relações humanas, econômicas, de trabalho, oportunidades que são criadas principalmente para os jovens. Nós iniciamos este trabalho nas escolas da nossa cidade e depois investimos na formação destes jovens para proporcionar um futuro melhor. A maravilha é que observamos o crescimento dessas pessoas que têm a oportunidade de participar dessa troca cultural. Adesso come va? Com'è la comunicazione lì con Nova Prata? A Helena me diz que esta troca entre cidades irmãs é fundamental. Somente assim os países podem unir forças e entender como investir na juventude, pensando no futuro destas gerações. Ela me diz ainda sobre quando os italianos migraram para o Brasil. O nosso país abriga famílias inteiras de pessoas que saíram da região Vêneto durante as guerras e foram morar no Brasil em busca de uma vida melhor. Isso, os jovens italianos não podem esquecer. O que ajuda muito quando esses jovens chegam ao Brasil é que muitas pessoas ainda falam dialeto vêneto, o talhão, o que aproxima os jovens das pessoas mais velhas, que fazem questão de conversar com elas na língua da terra dos pais e dos avós. Assim nascem as recordações, o retorno às origens, a emoção, as raízes de quem saiu da Itália para ir ao Brasil. Nessas seleções das pessoas que vão daqui para lá. Marco, raccontami un po' della tua esperienza. Certo, la mia esperienza nasce... Quando eu tinha 14 anos, entrei no projeto de Cidades Gêmeas como estudante. Me apaixonei pela cultura brasileira e depois passei a fazer parte do comitê que trabalha com os estudantes que fazem parte do projeto. Como é esta comunicação? Allora, all'inizio io non ho mai Isso para o saputo Marco fez toda a diferença, já que entrar em contato com as pessoas do sul do Brasil é como buscar o encontro com as próprias raízes vênetas. Ele fez muitas amizades no Rio Grande do Sul, com várias famílias, a família Lunelli, a família Pandolfo. Marco tem orgulho em fazer parte dessa história cultural. E eu fiquei curioso para saber como é que o Marco se comunica com essas famílias. No início eu não sabia o português, me ensinaram um pouco o português maccherônico. Porém, hoje eu converso com eles na língua vêneta, o nosso talhão. Eu trouxe do Brasil muita experiência, cultura e de história da minha nação e das pessoas da minha região, que é o Vêneto. Quem deu o pontapé inicial nesse projeto foi o Giuseppe, que é ex-síndaco do comune de Cittadella. Ele me conta que não é simples organizar um projeto com cidades tão distantes. Porém, quando eles receberam as delegações do Brasil e dos Estados Unidos aqui, foi algo emocionante. No caso do Brasil, vários fatores como a língua, o dialeto vêneto, as famílias de origem italiana, os vênetos que mudaram para o Brasil, tudo isso facilitou muito. O Giuseppe me contou que são mais de 800 famílias que têm o mesmo sobrenome dele no Brasil. Um dos fundadores da cidade de Nova Prata tinha o sobrenome Pan, ou seja, o mesmo do dele. Ele conseguia se comunicar bem com o talhão. Foi interessante ver os costumes e modos que os italianos levaram para o Brasil e isso permaneceu e permanece até hoje. O que mostra que os vênetos são grandes trabalhadores. Coisa que ele observou não apenas no Rio Grande do Sul, mas também em São Paulo e outros estados. Bom, aqui em Cittadella eu descobri que um outro mundo une o Brasil com a Itália com o Brasil, se a gente pode falar assim. É a música, a Associação Filarmônica Cittadellese. Sim, exato. E agora, eu quero saber um pouco mais sobre essa experiência. A música é... Sim, vivemos dias de sonho e música, o que nos fez experimentar muitas emoções. Nós levamos um repertório de músicas vênetas do fim de 1800 e início de 1900, porque sabíamos dessas famílias de origem vêneta, que iam nos hospedar. Nos sentimos muito bem no Brasil. Fomos acolhidos como irmãos. Nos receberam de uma maneira incrível. Fizemos apresentações em Nova Prata, cantamos junto com corais da cidade. Todos sabiam as nossas canções. Visitamos 15 cidades que nos acolheram e deram as boas-vindas. O que mais nos emocionou foram os cartazes que diziam que falar o talhão é manter as raízes.
Eles nos presentearam com um dicionário da língua vêneta, que trouxemos para a biblioteca de Cittadella. Acabamos descobrindo parentes distantes e quando voltamos, descobrimos o que é o sentimento chamado saudade. Essa palavra que não tem tradução. Ecco, ci siamo trovati benissimo e la grande nostalgia, come si dice? Saudade, che non ha traduzione, era nei nostri cuori quando siamo ritornati in Italia. E assim, a gente descobre que as portas de Cittadella estão sempre abertas para os brasileiros. Noi siamo innamorati dei turisti. Nós somos encantados com os turistas que têm origem brasileira e principalmente os que têm origem vêneta, como muitos brasileiros. Estamos prontos para receber vocês aqui, com bons restaurantes de comida típica, como aqueles que preparavam as comidas dos vênetos no passado, e principalmente algo que faça com que o turista retorne às origens, o que nós fazemos com muito prazer e nos sentimos honrados. Piacere e ci fa anche tanto onore.